Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o tema de que vos vou falar vai ser a crise de 29 e a implantação de regimes fascistas na Europa e, e também a sobrevivência de algumas democracias liberais. Vamos primeiro saber o que é que foi afinal a tão famosa crise de 29. Ora bem, para percebermos um bocadinho melhor a crise de 29 e a grande depressão que se seguiu, precisamos também de conhecer as bases, ou seja, o que levou à crise de 29. Portanto, precisamos de conhecer mais ou menos, assim, um bocadinho mais por alto, talvez, o período anterior a 29, mas já posterior ao conflito da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ali o período que vai entre 1920 e 29, precisamos saber melhor o enquadramento para perceber o que é que foi realmente a crise de 29 e a grande depressão que se seguiu. Ora bem, no período que seguiu à Primeira Guerra Mundial e durante praticamente toda a década de 20 até 29, a economia americana andou realmente de vento em popa. Para quem não sabe o que é que este provérbio, o que é que este provérbio significa, quer dizer que a economia americana cresceu realmente de uma maneira extraordinária. E tanto que nos inícios de 29, os Estados Unidos eram o país mundial que estava muito perto mesmo de erradicar com o desemprego. Mas todo este crescimento era fictício, já que em 1920-21 tinham passado uma breve crise natural após o fim do conflito armado na Europa, porque o conflito armado, como vocês sabem, foi a Primeira Guerra Mundial. Houve ali conflitos assim em África e tudo mais, mas o grande teatro da guerra foi, o grande palco da guerra, por assim dizer, foi realmente o continente europeu. E então, após o fim do conflito, todos os países, até mesmo a América, ressentiram-se um bocadinho por causa deste conflito, todos os países participantes. Só que o problema residia no facto de ainda haver setores que não tinham recuperado os níveis anteriores a esta crise que se fez sentir. Eu quero dizer que havia setores da economia norte-americana que ainda não tinham recuperado os níveis de produção e os níveis de lucro anteriores à crise que se tinha feito sentir em 1920-21. A agricultura não dava lucros muito animadores para os que a ela se dedicavam. É verdade, a agricultura não dava assim os lucros que os proprietários desejavam e o que acabava por fazer com que houvesse um bocadinho de êxodo rural para as cidades. E a intensiva mecanização de todos os setores da vida americana tinham levado ao desemprego de cerca de 2 milhões de pessoas. Isto também pode acontecer atualmente, caso hoje em dia as indústrias comecem a ficar demasiado mecanizadas, podem começar a vir pós-desemprego inúmeras pessoas, ainda por cima agora com esta situação da Covid-19, que alguns patrões estão a achar para alguns serviços que são mais seguros por meter robôs a fazer serviços de homens, que é para evitar os contágios, como por exemplo para servir às mesas. Isto é realmente preocupante, pode levar aqui a um grande desemprego, uma mecanização, assim como aconteceu na América deste período. A mecanização levou ao desemprego cerca de 2 milhões de pessoas, mas pronto, não passava muito daí e embora houvesse setores que realmente ainda não tinham recuperado muito bem economicamente desta crise, a verdade é que a economia americana até estava a progredir. Mas também era verdade que era uma política de facilitação de crédito que mantinha o poder de compra americano, só que de uma maneira artificial. E foi nesta altura que foi descoberto o pagamento de prestações para a obtenção dos produtos. Por exemplo, hoje em dia nós queremos obter um computador, podemos pagá-lo a prestações, é a mesma coisa que se passa com um telemóvel. Tudo isto era um mundo de novidade para toda aquela sociedade capitalista e consumista da América dos anos 20, que logo aproveitou para se endividar, comprando tudo o que precisava e não precisava. Isto é verdade, como hoje em dia existem aquelas pessoas que compram de tudo e mais alguma coisa o que precisam e o que não precisam e que se acabam por se endividar. Nesta altura nos Estados Unidos também já existiam e aproveitaram a política de facilitação de crédito por parte dos bancos e esta política de pagamento de prestações para alargarem mais um bocadinho os cordões à bolsa, como se costuma, que é um provérbio muito utilizado na zona onde eu resido. E estavam, portanto, lançados os dados para uma crise brutal.
é verdade, quando o pessoal começa a não ter assim muito juízo e quando o pessoal começa a esbanjar o dinheiro que tem e que não tem, começam a ficar um bocadinho lançados os dados para uma crise brutal. Outro setor da vida económica americana eram as ações de empresas. Isto, as ações, eu não sei se vou ser assim capaz de vos explicar a 100%, mas eram basicamente, as ações ainda hoje existem, são basicamente uh, partes de empresas que são postas à venda e que uma pessoa pode obter e com essa compra de ações a pessoa detém uma parte da empresa, fica a ter uma parte da empresa, 10, 15% ou até mais, e ajuda depois à empresa, ao dinheiro que a pessoa investiu nas ações, ajuda depois, vai parar assim diretamente à empresa e ajuda a empresa a fazer os investimentos necessários para assim melhorar. E então eram as ações das empresas que, com a promessa de riqueza e promoção social fácil, muitos americanos atraiu. E estes, confiantes na solidez da sua economia, especulavam mais e mais a cada dia que passava na Bolsa de Valores em Wall Street, em Nova York. Ainda hoje é o sítio de venda de ações por excelência. Esta Wall Street, a Bolsa de Valores do Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos. O mundo capitalista dava sérios sinais de ruir, mas ninguém prestava atenção, pois todos estavam felizes com a prosperidade conseguida. Isto é verdade, isto já. Quando algum setor da vida económica que seja essencial para um país começa a banalizar-se, começa a ser mau sinal, porque começa toda a gente a ir lá parar e começa toda a gente a jogar na bolsa, aqui no caso da América, a bolsa, e o sonho de promoção fácil. E a verdade é que já andavam assim com sinais de ruir. Até que chega-se o dia 24 de outubro de 1929 e dá-se a Quinta-feira Negra, quando 13 milhões de ações foram postos no mercado a preços hiper baixos e não encontraram qualquer tipo de comprador. A 29 de outubro acontece a mesma coisa, mas agora com 16 milhões de ações. Estava em marcha o crash bolsista que haveria de levar à ruína toda a economia outrora próspera americana, e com esta o resto do mundo, à exceção da URSS, da União Soviética, que por ter uma economia planificada, por Stalin, já lá vamos, por menor que faltou aos americanos, se conseguiu se safar da crise. Nos meses seguintes, milhares de acionistas foram parar à ruína, já que agora possuíam meros papéis sem valor algum. Os bancos também sofreram a sua dose, pois uma vez que as ações tinham sido adquiridas a crédito, estes bancos que emprestavam dinheiro não foram reembolsados e por isso não tiveram o tão desejado lucro que ambicionavam retirar. Daí, desde 1929 a 1933, terem fechado as portas cerca de 10 mil bancos. E com a ruína dos bancos, que era a base de toda a economia outrora próspera da América, a economia paralisou. Já que a grande base da prosperidade americana havia sido arrasada, o crédito. O que eu vos falei ali em cima, o crédito, foi totalmente arrasado, então a economia paralisou. Sem acionistas e sem crédito, não demorou muito até as próprias empresas caírem, principalmente as que não estavam numa boa situação financeira já antes desta crise. Juntando todas estas peças, obtemos o puzzle desolador da América dos inícios dos anos 30. Não sendo estranhar por isso que em 1983 os Estados Unidos tivessem 12 milhões de desempregados, 12 milhões, volto a repetir, 12 milhões de desempregados, e era também recorrente, nesta altura, famílias outrora ricas e magnatas com a venda de ações e de outros setores, com o dinheiro proveniente das nossas ações estarem agora na miséria e sem qualquer tipo de rendimento, já que grande parte das empresas havia falido e algumas só contratavam os funcionários estritamente necessários. Outro povo que sofreu muito, mas mesmo muito, com esta crise foram os negros na América, porque nos anos 20, enquanto a economia americana estava em prosperidade, tinham sido os últimos a ser contratados e agora quando a economia americana estava a ruir, foram os primeiros a ser despedidos.
E então, as economias dependentes dos Estados Unidos também sofreram na pele as consequências da crise, como por exemplo os países outrora fornecedores de matérias-primas, que são maioritariamente assim os países do hemisfério sul, os países quentes. E todos aqueles de que, de alguma forma, a sua sobrevivência dependia dos americanos, como por exemplo tínhamos a Áustria e a Alemanha, que tinham uma economia bastante arrasada. A Alemanha, vamos ver daqui mais à frente como é que a Alemanha vai conseguir recuperar da crise e vai conseguir pôr-se num lugar cimeiro. Nesta altura, a nível mundial verificou-se a descida abrupta de preços e também da procura, uma conjuntura deflacionista, contrária à inflação que se tinha verificado após a Primeira Guerra Mundial. O comércio mundial declinou de uma maneira nunca antes vista e os governos pareciam desorientados sem saber bem que medidas tomar perante uma crise destas dimensões, aumentando os impostos e impondo fortes cortes salariais para obter receitas, mas por outro lado criavam-se fortes barreiras à elevação do poder de compra da sociedade e sem procura dificilmente uma economia era relançada. Agora parecia mesmo inevitável. O Estado iria mesmo ter de começar a intervir na economia, ao contrário da autorregulação do mercado defendida pelos capitalistas liberais. Perante esta situação, houve países que caíram em regimes ditatoriais, que acreditavam poder salvar a economia, e houveram outros que a muito custo conseguiram manter sistemas liberais. Entre estes países estão França, Inglaterra e Estados Unidos. Entre os países que caíram nas ditaduras estão a Alemanha, a Itália e Portugal. Vou agora falar-vos das ditaduras, ou seja, da implantação de regimes totalitários na Europa. Como vocês devem saber, houve regimes totalitários de extrema-direita e extrema-esquerda. De extrema-direita temos os exemplos do fascismo italiano, do nazismo alemão e do Estado Novo português. E de extrema-esquerda temos o exemplo do stalinismo que vigorou na União Soviética. Pronto, vou começar a explicar-vos o Estado fascista, ou seja, o Estado de extrema-direita, como é que ele se caracterizava e os seus argumentos para sobreviver enquanto Estado fascista e o que eles defendiam. O Estado fascista caracteriza-se pela sua oposição ao liberalismo, ao parlamentarismo e ao socialismo. Uma das diferenças cruciais entre liberalismo e fascismo é que, enquanto o primeiro defende os direitos do indivíduo, o segundo considera que acima dos interesses do indivíduo estão os interesses da coletividade, ou seja, da nação. Estando o Estado acima de tudo, o que leva os fascistas a recusarem o parlamentarismo, já que esse sistema reflete os interesses individuais através das eleições. O exercício do poder legislativo por assembleias era também desprezado pelos regimes totalitaristas, sendo o poder do Estado reforçado pelo poder executivo. Isto é verdade, o poder do Estado nos regimes fascistas era consolidado por um reforço do poder executivo, que era o poder de fazer executar as leis, enquanto o liberalismo, que é como nós hoje em dia vivemos num Estado liberal e democrático, e ainda bem aqui em Portugal, defende os interesses de cada um. O Estado fascista não, o Estado fascista defende os interesses da coletividade, ou seja, da nação e do país inteiro, não defendendo só os interesses individuais. Nós hoje em dia damos um bocadinho mais valor aos interesses individuais. Num regime fascista não, dá-se mais valor aos interesses coletivos, aos interesses da coletividade, aos nós. Pronto. Para finalizar, o fascismo é contra o socialismo, e esta agora acho que é bastante fácil de perceber, já que este último defende a luta de classes como forma de promoção de vida das classes proletárias. Ora, esta forma de pensar vai contra o fascismo, que defendia um Estado forte, e lutas de classes enfraquecem o poder, dado que dividem a nação e enfraquecem o Estado. Daí ter nascido o corporativismo, que eram basicamente organismos profissionais que reuniam por ramo de trabalho patrões e assalariados. E estas corporações tentavam solucionar problemas existentes de parte a parte, ou seja, tanto problemas que surgiam aos patrões como problemas que surgiam aos empregados, sem recorrerem a greves ou a lockouts. Os lockouts eram quando, para quem não sabe, para os mais desatentos, lockouts é quando um patrão decide fechar uma fábrica.
porque considera a situação da mesma insuportável, porque, ou seja por vários motivos, ou porque os funcionários estão em greve há muitos dias e estes lockouts impediam que os funcionários fossem trabalhar e ganhassem assim o seu dinheiro. Ora, o Estado fascista não vai permitir nem lockouts nem greves por parte dos funcionários, que foram entretanto proibidos, como eu agora vos referi, para serem evitadas dessa maneira as paralisações do trabalho, que acarretariam problemas económicos. Outra característica das ditaduras fascistas, que era contrária ao socialismo, era o seu nacionalismo exacerbado. Exaltavam todas as glórias nacionais. A gente vai ver isso sobretudo aqui em Portugal. O Estado Novo vai exaltar principalmente aquela época dos descobrimentos como grande grande período nacional de glória, ser incompatível com o internacionalismo marxista que previa o derrubo do capitalismo a nível mundial. O totalitarismo fascista estava, portanto, presente nos mais variados setores da vida das nações. A oposição política foi arrasada, com todos os partidos políticos, à exceção do partido do regime, a serem proibidos. A economia foi rigorosamente regulamentada e as massas, ou seja, a população, foram enquadradas em organizações governamentais dominadas pelos totalitários. As elites era quem governava nestes regimes, que afirmavam a desigualdade humana ao contrário do liberalismo. Isto é, as elites afirmavam que existia uma desigualdade entre os homens porque havia homens com maior capacidade para governar do que outros. E havia homens mais inteligentes do que outros, pelo que não éramos todos iguais. Era um bocadinho esquisito estes argumentos de desigualdade humana que os regimes fascistas totalitários defendiam. Nestes regimes totalitários era também recorrente a prática do culto do chefe, considerado como uma espécie de salvador e herói. Mussolini em Itália e Hitler na Alemanha guiavam os destinos da nação que representavam. Outro aspecto muito importante era este culto do chefe. Até em Itália, Mussolini até tinha a alcunha de Duce, que era o chefe todo-poderoso, e o Hitler na Alemanha tinha a alcunha de Führer, que quer dizer mais ou menos chefe, que era a designação que eles davam ao chefe alemão. E é verdade, guiavam e enquanto estiveram no poder, Hitler desde 1933 até 45 e Mussolini desde 22, ali mais ou menos desde 1922, 25 oficialmente até 1942, 43, quando ele foi derrubado, guiaram os destinos da nação, guiaram os destinos das respectivas nações, isto é, orientaram totalmente toda a vida da nação, desde a parte militar até a parte económica. O conceito de elite não incluía apenas os governantes, mas também a raça dominante, no caso alemão a raça ariana, considerada a mais evoluída do mundo por Hitler. Os soldados também faziam parte das elites, as forças militares e paramilitares e os filiados no partido, sendo as mulheres consideradas inferiores, sobretudo na Alemanha, onde a sua vida se resumia aos 3K, que era crianças, cozinha e igreja. Não me obriguem agora a dizer estas palavras em alemão. A sociedade era, portanto, como vimos, extremamente rígida e hierarquizada, merecendo as elites a obediência de toda a população, que não podia possuir vontade nem criticar qualquer que fosse a medida do governo. Daí os ideais fascistas serem incutidos nas crianças e nos jovens que, a partir de tenra idade, eram obrigados a frequentar organizações de juventudes fascistas. É verdade, isto na Alemanha havia as juventudes hitlerianas em Itália existia as juventudes fascistas. Na idade adulta, esperava-se os cidadãos alemães e italianos a total adesão ao fascismo, com a incorporação no mercado de trabalho e nos três principais organismos que regulavam a vida da população na altura, contando-se em primeiro lugar a adesão ao partido, que era único, e na Itália se chamava Partido Nacional Fascista e na Alemanha se chamava Partido Nacional Socialista, uma ironia do destino, um partido de extrema-direita a chamar-se Partido Nacional Socialista, ou Nazi, como preferirem, e eles deviam mesmo aderir a este partido, onde iam ver qual é que era realmente a sua missão na sociedade, iam ajudar a coletividade, e, em segundo lugar, a entrada numa corporação que substituiu os sindicatos livres e forneciam aos trabalhadores uma rápida obtenção de emprego
uma rápida obtenção de emprego e a resolução de alguns problemas de trabalho que pudessem existir enquanto estivessem a trabalhar. Em terceiro e último lugar, a integração numa associação destinada à ocupação dos tempos livres, com as mais variadas atividades que não afastassem os trabalhadores dos ideais fascistas. Era, portanto, prometida uma vida feliz a todos os trabalhadores e jovens que residissem nestes países, ao contrário do que acontecia com as minorias. E mesmo a própria população acabou por não viver assim tão bem depois. Mas isso já vamos ver mais à frente. Foi criada uma enorme máquina de propaganda que publicitava e promovia tudo aquilo que os líderes barra governantes faziam, promovendo o culto do chefe e exaltando as glórias da nação, e com o advento da rádio, então aí começou verdadeiramente a manipulação das mentalidades a partir deste poderoso instrumento de propaganda. Não demorando muito até estes aparelhos serem vendidos a preços irrisórios, principalmente na Alemanha, como forma de unir todo o povo alemão a ouvir a voz do Führer. Grandiosas manifestações ocorriam também com a finalidade de exaltar a glória. Peço desculpa, só voltando um bocadinho atrás, só para esclarecer um pormenor, a rádio alemão era de posto único, de frequência única. Isto o que é que quer dizer? Nós, as rádios que hoje em dia nós ouvimos, seja no carro, seja em casa, dá para mudar a frequência. Isto é, nós conseguimos ouvir várias estações de rádio e conseguimos até escolher a que está a dar a música que mais gostamos e temos preferências dentro da rádio. Agora, na Alemanha nazi isso não acontecia. Os rádios, claro, eram vendidos geralmente a preços muito baixos, porque eles tinham uma capacidade de produção elevadíssima, mas a frequência era de frequência única. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só existia uma estação de rádio em toda a Alemanha e os rádios não davam para mudar a frequência e não davam por isso para ouvir outras rádios que podiam passar mensagens que não interessassem assim tanto aos regimes. Pronto, agora em frente. Grandiosas manifestações ocorriam também com a finalidade de exaltar a glória da nação, com imensos estandartes e com os uniformes militares. Tudo isto feito de forma teatral, juntamente com os discursos dos líderes normalmente inflamados, principalmente os discursos de Hitler. Eu não sei se vocês já viram, mas se tiverem curiosidade podem ir ver discursos de Hitler aqui no YouTube. E ele fazia discursos extremamente inflamados e treinava as suas posições ao espelho. E estes discursos e estas manifestações levavam as multidões completamente à loucura. Contudo, nem todas as realizações totalitaristas eram tão merecedoras de aplausos por parte da opinião mundial, como por exemplo a constante repressão policial e a violência, organizadas pelas forças militares e paramilitares e pelas polícias políticas, entretanto criadas. Na Alemanha havia a Gestapo e em Itália havia a OVRA. Estas polícias garantiam o controle da sociedade e sucessivamente a sobrevivência do regime. Eram inclusivamente regimes antipacifistas, defendendo assim o culto da força e que apenas a guerra revelava a superioridade de uma raça frente a outra. De facto, em Itália, ainda os fascistas não tinham ascendido ao poder antes de 1922 e já os squadristi, que eram a milícia armada peço desculpa, fascista, agora já estou aqui a baralhar, peço desculpa, faziam estragos por todo o país, assaltando sedes de sindicatos livres e matando todos os seus representantes. Outras vítimas foram também as sedes de partidos de esquerda e todos aqueles que se desconfiassem de serem esquerdistas, ou de alguma maneira contra o pensamento fascista. Quando Mussolini subiu ao poder, foram reconhecidos como milícia armada oficial e foi também criada a OVRA. Como eu já vos referi, foi criada em 1925. Na Alemanha, a atuação foi idêntica, sendo em 1921 criadas as SA, secções de assalto, e em 1923 as SS, secções de segurança. Estas SS eram mesmo temíveis, até pela própria Gestapo. Até a própria Gestapo temia as SS, é para vocês verem. Faziam mais ou menos o mesmo papel que os squadristi fizeram em Itália, ou seja, perseguiam e atacavam tudo aquilo que fosse contra o regime, sendo milícias igualmente temidas pela população, onde abundavam o espancamento e a tortura. E com a vitória do nazismo
e de Hitler nas eleições de 1933, as milícias e a polícia política foram encarregues de vigiar todas as camadas da população, onde o medo era generalizado por causa da constante denúncia. E finalmente, o terror completou-se quando foram criados os primeiros campos de concentração para onde eram enviados os opositores políticos.